Bem-vindo ao Japão. O Japão, habitualmente chamado de País do Sol Nascente, localiza-se num arquipélago a leste do continente asiático. Verdadeiro país de contrastes, fascina pelo apego às tradições e à constante abertura à modernidade. Para o olhar ocidental, o Japão revela-se cheio de surpresas. A sua capital, Tóquio, é a maior cidade do mundo, com a maior área urbana. 2 vezes varrida do mapa, 2 vezes queimada, ela renasce sempre das cinzas. A paisagem urbana soube ainda assim manter vestígios da história, embora tenha continuado a evoluir ao longo dos tempos. Os empreendedores propõem arquiteturas cada vez mais inovadoras, o que atrai a curiosidade de mais e mais turistas. Originalmente, o judo foi uma arte marcial desenvolvida no Japão, a partir de técnicas de captura do inimigo para lhe infligir uma derrota nos campos de batalha. Hoje, no Japão, o desporto faz parte do currículo escolar. É muito raro encontrar clubes privados. As aulas de judo na Universidade de Tóquio são ministradas por professores que não toleram qualquer violação das regras. São aulas dadas com mão de ferro. Os alunos treinam pelo menos 2 horas por dia, de segunda a sábado. De resto, são muitas vezes os antigos alunos que permitem a manutenção dos cursos, porque são eles que os subsidiam. A técnica básica do judo consiste em usar a força do adversário para a sua própria vantagem. O equipamento, chamado judogi, consiste num casaco, numas calças brancas e num cinturão ou obi. No judo existem vários cinturões: branco, preto, amarelo, laranja, verde, azul, castanho e bicolor. O cinturão preto inclui diversos graus, os chamados dan. Estes vão do 1º ao 5º dan. Durante os treinos, o professor explica uma técnica ou um movimento enquanto faz a demonstração. De seguida, os alunos executam o randori. Esta é uma forma de combate flexível, no qual os 2 judokas são parceiros, mais do que adversários, porque devem permitir que o outro trabalhe. Por conseguinte, um não deve bloquear o outro, opondo uma resistência moderada para simular as condições de um combate.
Randori é uma palavra que significa exercício livre. Praticado nas condições de um combate real, inclui os atos de lançar ao chão, asfixiar, manter o adversário no solo, dobrar ou torcer os braços ou pernas. Os dois lutadores podem usar qualquer procedimento, desde que não se magoem e que respeitem as regras do judo, registadas no papel ou apenas éticas. O Randori é sempre realizado sob o olhar do professor, que permanece disponível, sempre pronto para ajudar, corrigir e aconselhar aquele que o procura. Os professores têm o hábito de dizer que é necessário executar as quedas corretamente, mesmo quando se está cansado. É necessário realizar um judo de qualidade, com técnicas bonitas e tentar sempre melhorar.個人差があると思います。子どもの成長がみんな同じじゃないので、何歳が一番いいとはちょっと言えないんですけども、早い方が柔道の特別な独特な技術は覚えが早いですけども、その負荷をかけるタイミング、厳しくやる、あるいは楽しくやる、その負荷をかけるタイミングを間違ってはいけないと思います。小さいうちやる場合には少し楽しんで、柔道とは違うスポーツも一緒にやることが大切だと思います。O Nage-Komi é uma técnica de projeção por repetição. Permite trabalhar as projeções sem se estar numa situação de combate. Ao mesmo tempo, permite aprender a posicionar o corpo na queda. É, pois, uma técnica que permite uma aprendizagem tanto para o que projeta, como para aquele que é projetado. 柔道は、他のスポーツも同じだと思うんですけど、心が、ハートがすごく大事です。大事ですので、自分自身に対する厳しさ、そして格闘技ですから相手を尊重する心、自分が謙虚になる心というものを作らなくちゃいけませんから。時には厳しいハードな練習をして、それに負けない強い心、そしてそこで疲れたり厳しくなると少し心が揺らぎますから、そこに負けない、そして
自分が厳しい環境になっても相手を思いやる、優しくしてあげるというようなことを育む、作るということが大事だと思います。Ainda que seja bastante fácil, com uma varridela regular e uma limpeza ocasional, com um pano úmido, a manutenção do tatame continua a ser muito importante. E é de maneira familiar com os alunos que essa é feita no final de cada treino. No Japão, as tardes são muitas vezes dedicadas ao desporto. De resto, todos os alunos praticam algum. O beisebol é de longe o desporto mais popular no Japão. Embora nos últimos anos já não desencadeie assim tantas paixões, a verdade é que continua a ser uma modalidade extremamente popular. Existem entre 10 a 25 milhões de corredores no Japão. A corrida é um estilo de vida em si mesma. Antigamente era raro encontrar outros corredores na cidade. Nessa altura, eles praticamente só corriam em lugares como parques ou jardins. O Sensoji é o mais antigo templo budista de Tóquio, também conhecido pelo nome de templo Asakusa-kanon. A maioria dos japoneses visitam-no vestidos com um traje tradicional que é possível alugar ao dia. Para visitar este magnífico templo, deve passar pela Kaminarimon, que significa Porta do Trovão. Encontramos aí uma enorme lanterna de papel de cores vermelha e preta que simbolizam o trovão e o relâmpago. Uma vez lá dentro, passamos por um longo corredor comercial chamado Nakamisedori, que une a majestosa porta Kaminarimon ao edifício principal do templo. Aparentemente, há séculos que as lojas se batem entre si para vender os seus produtos a preços altos. Os visitantes nem sabem por onde escolher, entre bancas de comida e lojas de recordações populares. Cerca de 90 lojas sucedem-se ao longo de 250 metros. Todas sempre abertas, inclusivamente à noite. Nos templos budistas não é raro encontrar um omikuji, ou seja, a lotaria sagrada. Depois de colocar uma moeda numa máquina, recebe-se um papel onde está escrita uma previsão. Quando a previsão não é boa, dobra-se a tira de papel e geralmente prendemo-la a um pino localizado perto do santuário para afastar o azar.
Numa das praças do templo existe um queimador de incenso, cujo fumo é conhecido por curar e trazer sorte. Quando nos aproximamos do templo, podemos purificar-nos na fonte das abluções antes de irmos orar. Uma ablução é uma purificação ritual de certas partes do corpo, como a boca ou as mãos, antes de determinados atos religiosos. A água é um símbolo de purificação presente em muitas religiões. É agradável passear no Jardim do Oriente, também conhecido por Higashi-gyoen, ou pelos parques Kitanomaru e Shidori-gafuchi, que abrigam o Palácio Imperial, antigamente o Castelo de Edo. São muitas as árvores existentes à beira dos caminhos. O longo passeio do Parque Kitanomaru atravessa o vasto jardim. O passeio do Parque Shidori-gafuchi, chamado pela beleza das suas cerejeiras em flor na primavera, percorre os fossos de origem do palácio. Os visitantes apreciam muito estes jardins para descansar ou fazer piqueniques nas grandes extensões de erva e contemplar belos exemplares de cerejeiras. Uma parte dos jardins abriga os vestígios do antigo castelo de Edo. Hoje em dia só restam do castelo original os fossos, 2 torres e 2 portas. Para aceder a este, é necessário passar pelo Nijubashi, uma ponte bonita com 2 arcos que leva à entrada principal aberta ao público em certas ocasiões. O Nippon Budokan é um local mítico no Japão, porque originalmente foi construído para as competições de judo dos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 em Tóquio. Com capacidade para 15.000 pessoas, o Nippon Budokan foi inicialmente construído para as competições de artes marciais. De resto, Budo significa literalmente arte marcial. E Kan pode ser traduzido por estabelecimento ou casa.
Em geral, todas as competições, exceto as realizadas entre alunos de liceus e universidades, que ocorrem no Tokyo Budokan, têm lugar como este torneio regional no Nippon Budokan. Para diferenciar os judokas, estes usam um cinturão extra. É vermelho para o primeiro a ser chamado e branco para o segundo. Hoje as mentalidades evoluíram e as competições foram abertas a outros estilos de desportos, como wrestling, kickboxing e K1. Mesmo se nos afastarmos dos desportos tradicionais, o Nippon Budokan continua a ser uma referência para as competições de artes marciais. Como prova, este foi mais uma vez escolhido para acolher as provas de judo nos Jogos Olímpicos de 2020, ou seja, 56 anos depois da sua primeira participação. Atrás da mesa, os comissários desportivos têm a tarefa de contar os pontos, preencher a folha dos combates e usar os diferentes cronómetros. Durante uma competição, os judokas encontram-se num quadrado cujas dimensões dependem da sua categoria. Os juízes que supervisionam o combate sentam-se no canto do tapete e fornecem informações complementares ao árbitro. O seu papel é muito importante porque, se apresentarem uma opinião diferente da deste, o árbitro é obrigado a seguir as suas decisões. Antes de entrarem no tatami, os judokas podem concentrar-se ou descontrair numa sala separada. Projetado pelo arquiteto Mamoru Yamada, o prédio impressiona com os seus 42 metros de altura, por um custo de construção estimado em cerca de 5 milhões de euros. O relógio simbólico da grande loja japonesa Wako domina o principal cruzamento do quarteirão de Ginza. Localizado no distrito de Shuo, é por vezes chamado de Campos Elíseos japoneses. Tal deve-se às lojas de luxo, galerias de arte, restaurantes e cafés topo de gama que adornam a zona. São muitas as marcas de luxo mundial, sobretudo francesas, que se batem por conseguirem encontrar um espaço e aí se instalarem. Durante um passeio em Ginza, poderá ir às compras em lojas e showrooms de marcas de prestígio, como Dior, Cartier, Louis Vuitton ou mesmo Chaumet. Para conseguirem atrair mais transeuntes, a maioria das marcas compete de forma audaciosa na arquitetura e decoração das montras. Inaugurada em 2012, a torre Tokyo Skytree acabou por fazer sombra à Tokyo Tower, um dos monumentos obrigatórios para os viajantes. Hoje em dia, a Tokyo Skytree tornou-se uma das principais atrações da cidade. Esta torre de radiodifusão digital inclui 2 observatórios e um centro comercial na base. É uma das torres mais altas do mundo, com um cume de 634 metros. Quando o tempo permite,
conseguimos ver o Monte Fuji. A arquitetura de Tóquio foi amplamente moldada pela sua história. 2 vezes em ruínas, uma primeira vez no terremoto de 1923 de Kanto e uma segunda vez durante os bombardeamentos incendiários da Segunda Guerra Mundial. A paisagem urbana da cidade é composta por uma arquitetura moderna e contemporânea, enquanto os edifícios antigos são cada vez mais escassos. O criador do judo, Jigaro Kano, fundou o primeiro Kodokan em 1882, com uma sala com apenas 12 tatamis. Este Kodokan, que significa literalmente Escola para o Estudo do Caminho, foi o terceiro e último lugar onde Jigaro Kano ensinou a sua arte marcial. Hoje em dia a homenagem mantém-se. Tornou-se um centro internacional de judo gerido pela Federação Japonesa, a All Japan Judo Federation. Trata-se de um vasto complexo desportivo de 8 andares. O dojo principal situa-se no 7º andar, enquanto o último andar é usado para observar os treinos e pode receber cerca de 900 espectadores. Obviamente mais moderno e maior do que o anterior, inclui mais dojos, alguns reservados às mulheres, às crianças ou aos alunos particulares. É possível treinar no local, independentemente do seu nível, inscrevendo-se e pagando uma taxa diária. Muitos judocas de todos os níveis, bem como entusiastas, podem assistir aos eventos do dojo principal e visitar gratuitamente o Museu do Kodokan. Nos subúrbios de Tóquio, a cidade de Yokohama abriga a maior Chinatown do mundo. Com 500 lojas, poderá degustar inúmeros tipos de cozinha chinesa. Grandes festivais são realizados durante todo o ano. Um dos mais espetaculares é, sem dúvida, o Ano Novo Chinês. Foi a abertura do Japão ao mundo em meados do século XIX que levou muitos chineses a Yokohama e que fez desta Chinatown um local tão impressionante. Os limites do bairro são delimitados por 10 portas, construídas de acordo com os princípios do Feng Shui, adornadas de divindades guardiães e coloridas de acordo com os 5 elementos. Atrás do Mitsubishi Dojo, existe uma grande história de amor pelo Kendo, que começou em 1912, quando Koyata Iwasaki, presidente da Mitsubishi Limited Corporation Partnership, construiu um Ken Dojo no seu domínio de Surugadai e convidou Hakudo Nakayama, o maior grande mestre de Kendo da época, para se tornar o mestre do seu dojo. Foi nessa altura que decidiram juntos permitir que essa arte se desenvolvesse, apesar dos anos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, o edifício foi reconstruído em vários lugares, mas garante sempre a sua função principal de Ken Dojo. O Kendo é a mais antiga e a mais respeitada das disciplinas modernas das artes marciais japonesas. As suas origens remontam à época dos samurais, quando a arte do Kendo fazia parte das 18 artes marciais que deviam ser praticadas pela casta dos dirigentes, chamada Bushi ou Samurai.
O Kendo é a versão moderna do Kenjutsu, a esgrima com sabre antigamente praticada no Japão pelos samurais. É uma forma de esgrima de sabre com as duas mãos, onde através do uso de equipamento adequado, arma de bambu e armadura de proteção, os ataques são realizados de uma forma real. O Shinai é um sabre composto por 4 ripas de bambu ligadas entre elas. É a versão de madeira do katana, sabre japonês, e varia de acordo com a categoria do praticante, idade e nível. O Kiai é um grito que tem por base uma forte expiração ventral. Permite libertar os esforços no momento do assalto. No Kendo, ensina-se aos iniciantes que gritem o nome da parte afetada pelo golpe, para que o desenvolvam. Ao longo do progresso do aluno, o Kiai é substituído por um grito mais pessoal. A saudação faz-se no início e no final da aula. Faz parte desse respeito e dessa cortesia, ensinados no Kendo. Pode variar consoante os professores e os dojos. No final das aulas, os alunos falam com os mestres e pedem conselhos para melhorar. O Meiji Jingu é um vasto santuário shintoísta adjacente ao parque Yoyogi, cuja construção remonta a 1920. Foi construída em honra do imperador Meiji e da imperatriz Shoken. Como na maioria dos santuários shintoístas, é possível fazer votos ou orações graças às tábuas de madeira chamadas ema. Basta escrever o desejo ou oração na tábua mediante pagamento e depois pendurá-la no pórtico previsto para esse fim, perto do templo, para ser lido pelos deuses. No meio de mais de 100 mil árvores, o santuário dá a impressão de não estarmos em Tóquio. A vida
noturna no Japão é mista. Há lugares muito animados e outros mais tradicionais, logo mais virados para a calma. Chegado o crepúsculo, é possível fazer experiências insólitas, como as visitas a determinados templos e outros locais de interesse que são sublimados pelas várias florações e uma iluminação subtil. Comboio e metro são os principais meios de transporte e mais eficazes na capital japonesa e arredores. Como na universidade, o desporto faz parte do currículo escolar no liceu. A disciplina é a mesma, cada um participa na implementação adequada do curso. O objetivo do Jigoro Kano não era ensinar técnicas de autodefesa, mas criar uma disciplina de ensino. Diz-se que o judo constitui uma disciplina global que permite fortalecer o corpo e o espírito. É isso que cada professor no Japão tenta incutir. Os treinos começam geralmente com alongamentos a frio e aquecimentos musculares. Nenhuma parte do corpo é negligenciada, até mesmo a musculação do pescoço.
Avançar com a ajuda dos braços e a barriga no chão é um dos muitos exercícios que podem ser encontrados nas aulas de judo e que foram escritos pelo mestre Daigo, 10º Dan, em 1970. Desde a publicação do seu livro, nenhum dos 15 exercícios que contém parece ter mudado. Praticamos quase todos eles, por vezes com alguns outros movimentos. Depois dos aquecimentos, o objetivo será inicialmente trabalhar para dominar técnicas de forma estática, repetindo-as. É o Uchikomi em japonês. Aqui realizamos as duas primeiras fases do encaixe, desequilíbrio e colocação, sem executar a projeção. É um trabalho em série que permite melhorar o desempenho e a velocidade. De seguida, realiza-se a técnica em movimento, o Nagekomi. Este trabalho exige muita coordenação no corpo e paciência, pois o mesmo movimento pode ser repetido milhares de vezes, sem ainda assim dominá-lo. This school is Kasukabe Technical High School. This team training from Monday to Saturday, 2 hours per one day. This team is Saitama Prefecture East Part #1 team. I practice judo 45 years. Many boys start at 12 years old. And high school is 15, 16, 17, 18, and 3 years in high school. 2 boys is white belt and 12 boys black belt. O randori é um combate livre sem desafios. Tem pouco ou nada a ver com o domínio físico do parceiro. O randori não é um braço de ferro monótono. Ajuda a forjar o espírito de iniciativa e a progredir tanto no ataque como na defesa.
De pé ou sentado, as duas formas de saudação são utilizadas para marcar o início e o fim de uma aula, mas também o respeito e a gratidão para com o professor e os colegas. Esta saudação é codificada por localizações bem identificadas para cada participante. Os alunos são colocados de frente para o professor e o aluno mais antigo chama a saudação através de um rei. O metro é uma maneira simples e muito prática de visitar Tóquio. Além disso, a rede ferroviária é tecida como uma enorme teia de aranha, que está pronta para servir todas as visitas imagináveis. A rede de metro de Tóquio é reconhecida como uma das melhores do mundo. É moderna, segura, limpa e pontual. Foi tudo concebido para que possa encontrar o caminho sem ser necessário ler uma palavra em japonês. Com 13 milhões de habitantes, 40 milhões se somarmos os habitantes da área metropolitana, Tóquio é a cidade com maior densidade populacional do mundo. É também a cidade mais visitada por turistas em viagem no Japão. A sua arquitetura ímpar foi-lhe simultaneamente legada e imposta. De facto, enquanto uma parte da sua história sobreviveu, a outra teve de se reconstruir e frequentemente várias vezes. Isto permitiu que Tóquio permanecesse sempre moderna e sempre em sintonia com o seu tempo. O judo faz parte desta história e aqui no Japão, onde nasceu, será sempre transmitido às novas gerações juntamente com as tradições associadas. Embora em muitos países ocidentais não seja de modo algum ensinado da mesma forma, mesmo que nem todos tenham compreendido devidamente a sua mensagem, o Japão continua orgulhoso da sua arte marcial, ensinada ao maior número de pessoas possível, com o respeito que lhe é devido.